Meio ambiente é o assunto dessa questão e ela nos traz o seguinte. Assinale a alternativa correta. Dos elementos abaixo citados, esses aqui. Qual que não contribui para a poluição do ar? Queimadas, vocês acham que contribuem para a poluição do ar? Contribui no sentido de... Contribui negativamente, né? A queimada, ela contribui negativamente para a poluição do ar. Então, aqui está perguntando qual que não contribui. Queimada, contribui. Monóxido de carbono, que é resultado da queima incompleta de combustível, contribui. Vapor de água, contribui para a poluição? Não. Vapor de água é um fenômeno natural, né? A água evapora dos rios, dos lagos. Isso aqui não contribui para a poluição do ar, não, tá? Certamente vai ser essa a resposta. E fuligem, que é aquele material particulado, né, que sai pelo escapamento do veículo, a gente vê como fumaça, também contribui para a poluição do ar. O único aqui que não contribui para a poluição do ar é o vapor de água. Só tem que tomar cuidado que quando fala contribui, leva a gente a interpretar no sentido de a contribuição no sentido positivo, e não é. Aqui a contribui é o seguinte, tanto a queimada quanto o monóxido de carbono quanto a fuligem contribuem de forma negativa na poluição do ar, beleza? E aqui o autor da questão está querendo saber qual que não contribui de forma negativa. No caso, o vapor de água não é uma contribuição negativa para a poluição de ar aí não. Ficamos então com a letra C. Questão sobre meio ambiente. É equipamento dos veículos que reduz a emissão de gases poluentes. Vamos ver que equipamento é esse? Que dispositivo é esse que reduz a emissão de gases poluentes? O catalisador é um equipamento, um dispositivo do veículo que reduz a emissão de gases? Sim ou não? Sim, isso é verdade. O catalisador fica lá no escapamento e ele faz a conversão, não é filtro não, tá? Não é filtragem, é conversão de gases perigosos, que vocês vão encontrar isso na prova como gases nocivos, em gases não perigosos ou gases não nocivos. Ele converte gases nocivos em gases não nocivos. Então o catalisador é ótimo para isso aqui, tá ok. O cano de descarga, olha, no cano de descarga a gente tem o catalisador, a gente tem o silenciador, que também é um abafador de ruído e evita ali a poluição sonora, mas o cano de descarga especificamente não é um equipamento que reduz a emissão de poluentes, ele é só o local por onde os gases resultantes da queima do combustível vão ser expelidos, jogados para fora. Então, letra B, não. Nebulizador, acho que você sabe o que é nebulizador, né? Tem até um aparelhinho desse em casa, certamente. Você coloca ali aquela máscarazinha na boca, sobre a boca e o nariz, né? E que ele vai soltando um arzinho com água, um ar umidificado. Normalmente a gente usa muito nebulizador em período de inverno, onde o ar é mais seco. Então aquilo vai ressecando as mucosas, o que deixa a gente mais vulnerável a pegar ali doenças respiratórias, uma gripe, né? Então, o nebulizador em crianças, então, é ótimo. Vocês sabem muito bem o que é. Não tem nada a ver com o equipamento do veículo para reduzir a emissão de poluentes, né, gente? Então, tá fora. E o ar-condicionado? Não, o ar-condicionado é um dispositivo que está ali para refrescar dentro do seu carro ali, para você ficar mais à vontade, mais confortável. Mas ele não reduz em nada a emissão de poluentes também, não. Letra D, tá fora. Ficamos, então, com o catalisador. Questão sobre meio ambiente, ela traz para a gente o seguinte: grande parte dos problemas de relacionamento humano no trânsito ocorre devido a fatores do tipo... Observe que aqui relação social está incorporada dentro do conteúdo de meio ambiente, tá? Domínio aos impulsos indesejáveis. Vamos lá, grande parte dos problemas ocorre devido a fatores do tipo domínio aos impulsos indesejáveis. Seria falta de domínio, não? Falta de domínio sobre os impulsos indesejáveis. Aí faria mais sentido. Mas se a pessoa domina os impulsos indesejáveis dela, aí não chega a ser um problema de relacionamento, né? Então não é. Aqui está fora. Inversão de valores. Olha, faz todo sentido. O que é inversão de valores? É quando o certo é dado como errado e o errado é dado como certo.
Ou então todo mundo começa a fazer, você começa a fazer errado porque todo mundo faz errado e quer justificar assim. Ah, mas todo mundo faz assim. Às vezes você estaciona em um local proibido e nunca viu a polícia aplicar multinha ali em ninguém, né? Chega na sua vez, o dia que você resolve estacionar lá, multinha em você. Aí você fala, mas todo mundo estaciona aqui. Mas é proibido, não é? Então essa inversão de valores causa sim problemas de relacionamento humano. Com certeza. Vou deixar essa aqui com o Vzinho, que certamente é essa a resposta. Ocorre devido a fatores do tipo respeito aos direitos alheios. Alheios é dos outros, tá? Alheios é dos outros. Se você quiser ler assim, ó, respeito aos direitos dos outros. Se você respeita os direitos dos outros, não é problema, né, gente? Claro que não. Letra C está fora. Supervalorização da segurança viária. Olha, segurança viária é a segurança nas vias. Viária vem de via. Isso aqui é ok. Quando você valoriza a segurança viária, ok. Imagina se você supervaloriza a segurança viária. É mais do que ok, né? Então aqui está tudo lindo, não tem nada de errado aqui, ué. Ok? Tudo lindo. Como é que isso pode ser um problema? Não tem como. Supervalorização da segurança viária não tem relação nenhuma com o problema. Está fora. Fiquei mesmo com a letra B. Inversão de valores é problema de relacionamento humano. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Normas de circulação é o assunto dessa questão. Ela diz o seguinte, é dever de todo condutor de veículo. Dever quer dizer obrigação, tá? Todo condutor de veículo, não especificou que veículo, então qualquer veículo. Dar passagem pela esquerda quando solicitado. O que é isso? Dar passagem pela esquerda. Imagine que você está na faixa, numa pista, vamos lá, está numa pista aqui. E essa pista tem 3 faixas de trânsito. 1, 2, 3. Faixas A, B e C. Aliás, vamos fazer diferente. Espera aí que vai ficar melhor do jeito que eu vou fazer aqui. Faixa da direita, faixa central e faixa da esquerda. A faixa da direita é para os veículos mais lentos, a faixa da esquerda para os veículos mais rápidos e aqueles que vão fazer ultrapassagem. A central é livre, para qualquer um que quiser circular. Se você estiver na faixa da esquerda, você está aqui, ó, e perceber que alguém se aproxima da traseira do seu veículo, é seu dever, obrigação, ligar a setinha para a direita e pular para a faixa do meio aqui, dando passagem a ele pela esquerda. Pela esquerda. Guarde isso. É dever de todo condutor dar passagem pela esquerda quando solicitado. Chegou alguém atrás de você, deu uma piscada de farol, você pula fora. Ah, professor, mas às vezes eu já estou ali no limite da velocidade, que é 80 km por hora, e esse folgado vem atrás correndo a 100, 120, querendo que eu dou passagem. Isso não é problema seu. Você não é radar de trânsito e nem guarda de trânsito. Você tem o dever, a obrigação de dar passagem, isso está no Código de Trânsito Brasileiro. Deixar de dar passagem aqui, mesmo que quem vem atrás esteja correndo acima da velocidade permitida, se você deixar de dar passagem, você está cometendo uma infração de trânsito de natureza média. Média, 4 pontos aí no seu prontuário e multa para você pagar. Tem que pular fora. Agora, se você já está na faixa central ou na faixa da direita, aí não precisa, você fica quieto ali e o cara que está vindo atrás usa a faixa da esquerda para fazer a ultrapassagem, porque é para isso que a faixa da esquerda serve. Beleza? Então aqui está ok, está certinho. Vamos ver aqui, buzinar ao cruzar uma faixa de pedestres? Não, buzina não é para ser utilizada nessa finalidade, não. Obedecer somente a sinalização de placas e ao sinal luminoso? Bom, eu tenho que obedecer as placas e o semáforo, mas somente? E a sinalização do guarda? E as outras sinalizações? Não? Somente, gente, é casca de banana. Onde tem casca de banana, 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Eu já eliminei ela. Circular somente de novo. Olha o somente aí. Já eliminei ela.
Vamos ficar com a alternativa A, porque essa é a resposta certa. Questão de mecânica. O conversor catalítico. Eita, conversor catalítico. O que é isso, professor? É esse bacana aqui, ó. É o catalisador. Ele fica lá no escapamento do veículo. Ele faz o quê, hein? Ele é um acelerador de moléculas binárias opostas aos gases de escapamento. Que isso, gente? Vocês lembram de ter estudado isso alguma vez aí no curso na autoescola? Acelerador de moléculas binárias. Que isso? Eu nunca vi. Se você viu, poxa, se você nunca viu, meu amigo, com certeza não é a função do catalisador. O Detran inventou isso aqui para complicar a sua cabeça e pensar, nossa, que questão difícil. Nada, está só te complicando, tá? Ele é um filtro dos gases do escapamento que separa o vapor dos gases? Não, o catalisador não é um filtro, tá? Ele é um conversor. O que é conversor? Converte, transforma. E ele transforma o quê? Ele transforma gases perigosos em gases não perigosos. E esse perigosos, na prova, costuma falar nocivos. O que é nocivos, professor? Perigosos. É só porque o Detran quer falar difícil para te complicar. Então, sei lá, o catalisador transforma ou converte gases nocivos em gases não nocivos. Beleza? Ele não é um filtro, ele é um conversor, um transformador de gases. Então, aqui está fora. Transformador. Aí, ó, tá melhorando, hein? Para tornar os gases tóxicos em mais nocivos. Mais nocivo quer dizer mais perigoso. Pô, o gás já é perigoso, que ele é tóxico. Aí vai transformar ele em mais nocivo. Nocivo eu falei com vocês que é perigoso, não falei? Nocivo e perigoso é a mesma coisa? Pois é. Então não é. Se fossem menos nocivos ou menos perigosos, aí faria sentido. Mas aqui não pode, né, gente? Está fora. Ele é um transformador de gases tóxicos em gases não nocivos ao meio ambiente, não perigosos ao meio ambiente, à saúde humana. E aí entra aquele macete das alternativas brigonas, que eu já ensinei em outras questões e vou reforçar aqui. A letra C está falando que o catalisador transforma os gases tóxicos em gases mais perigosos, quer dizer, mais nocivos. E a letra D está falando que ele transforma esses gases tóxicos em gases não perigosos ou não nocivos. Se tem uma brigando com a outra, uma está falando que vai transformar em gás mais perigoso. A outra está falando que vai transformar em gás menos perigoso. Uma está brigando com a outra. São alternativas brigonas. Quando você identifica duas alternativas brigonas numa questão, anote, obrigatoriamente, a resposta vai ser uma das duas brigonas. Porque uma das duas está falando a verdade. Beleza? E nesse caso aqui está falando a verdade a letra D. Professor, mas tudo bem, eu identifiquei aqui as duas brigonas, que são a C e a D. Mas eu não sei qual que está falando a verdade. Chuta. Pelo menos aí você vai chutar só entre duas, né? Você tem 50% de chance de acertar. Agora imagine se você não aplicar o macete. Tiver que chutar entre 4. É muito mais difícil de acertar, não é? Macetaço aí para você. Questão sobre mecânica. Qual dos itens abaixo pode ocasionar o processo de oxidação? Oxidação é algo que acontece, um dano que acontece quando você coloca água de torneira. Água que você pegou ali numa mangueira, no posto de combustível. Completa aí a água do sistema de arrefecimento, aquela água pura, né? E aí você vai oxidar ali o motor do seu carro, porque está circulando ali água sem um aditivo antiferrugem. Oxidação é o mesmo que ferrugem. Guarde isso, ferrugem. Se você deixa de usar um aditivo na água do radiador ou na água do sistema de arrefecimento, um aditivo antiferrugem, vai acontecer a ferrugem, que é a oxidação. Beleza? Se aqui tivesse usado a palavra ferrugem, você já ia logo relacionar ferrugem com antiferrugem. Aditivo é aquele vidrinho ali que a gente põe
junto com a água, e aí você ia relacionar que essa é a resposta. Mas o Detran não vai facilitar a sua vida. Então, vai colocar oxidação. Só você guardar. Oxidação é ferrugem. Ferrugem você combate com aditivo antiferrugem. Não pode botar água de torneira pura lá no motor não, no sistema de arrefecimento do seu carro. Beleza? Letra C aí foi para conta. Questão de mecânica. É a finalidade do sistema de suspensão. Onde tem os amortecedores, as molas, né? Manter as características da fabricante. Então eu botei um sistema de suspensão lá, né? O fabricante do carro botou um sistema de suspensão qualquer lá, de uma marca qualquer. A finalidade disso é manter as características da fabricante? Absolutamente, não quero fazer propaganda para ninguém, não. Não tem nada a ver. Contribuir para o desgaste prematuro dos pneus? Olha, se fosse pelo menos para prolongamento da vida dos pneus, tudo bem. Mas desgastar prematuramente? Ainda falo mais, o desgaste prematuro dos pneus acontece também em consequência de uma falta de manutenção no sistema de suspensão. Se o seu carro estiver com a suspensão um pouco entorcida, falta ali uma cambagem, um negócio qualquer, e você não fizer a manutenção, vai resultar nisso aqui. Agora, a finalidade não é aumentar o desgaste dos pneus, não. Isso não é a finalidade. Eu estou falando aqui de finalidade, né? Aqui seria a consequência se você não fizer uma manutenção. Então, não, nada a ver. Causar a perda de controle do veículo, então quer dizer que o sistema de suspensão está ali para causar a perda? Não. Até acontece isso como consequência da falta de manutenção no sistema de suspensão. De novo, a mesma explicação que valeu para a letra B vale para a letra C. Tá? Então não cabe. Manter a estabilidade ou controle do veículo, principalmente nas curvas, essa é a finalidade. Esse é o objetivo do sistema de suspensão. Letra D de dado é a resposta. Questão sobre infrações e penalidades. O veículo que, sem autorização, transitar com as suas dimensões ou carga superiores aos limites estabelecidos na sinalização está sujeito a... Bom, dimensões de veículo está falando de altura, largura, comprimento e peso, né? Ele aqui está com os limites de tamanho ou carga superiores ao estabelecido pela sinalização. Tem lá a placa orientando que o PBT máximo ali é 10 toneladas, o cara passou com 15, por exemplo. Ele está sujeito a quê, hein? Remoção do veículo, apreensão do veículo, retenção do veículo e multa, ou apreensão da CNH. Então a gente vai começar eliminando aquelas alternativas absurdas. A apreensão de veículo não existe mais. Desde 2015. Tem muito tempo isso. Então aprenda. Ah, professor, mas como assim não existe mais apreensão? Direto eu vejo a polícia aí colocando o carro da pessoa em cima do guincho levando para o pátio. Aquilo chama-se remoção, que é o que está aqui, ó. Remoção. Mas não é a mesma coisa, professor? Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Tecnicamente, a apreensão não existe mais. Ela foi extinta do Código de Trânsito Brasileiro lá no ano de 2015. Tem muito tempo. Então, falou apreensão de veículo, pode correr que não existe. A apreensão de CNH nunca existiu, tá? Então, letra D também está fora. A CNH ela pode ser recolhida. Se você olhar ali no rol, na lista de punições que podem ser aplicadas e as medidas administrativas, você vai ver que existe o recolhimento da CNH, mas a apreensão não. Então esse lance de apreensão já corre disso, porque isso aí praticamente não existe mais. Para o veículo já deixou de existir desde 2015 e para a CNH nunca existiu, tá? E aí a gente ficou entre a letra A, que é a remoção, ou a letra C, que é retenção e multa. Professor, qual que é a diferença de retenção para remoção do veículo? Aqui está falando remoção do veículo, aqui está falando retenção do veículo. Bom, na verdade, você nem precisaria saber disso para responder a questão. Por quê? Eu já vou explicar qual que é a diferença, tá? Mas vou te dizer por que você não precisaria saber. Porque aqui fala da multa. E a multa sempre vai existir, né? Se tem uma irregularidade, tem uma infração de trânsito. E se tem uma infração de trânsito, a multa vai ser aplicada. Aqui o Detran foi bacana e não te perguntou se essa multa é leve, média, grave, nada disso, só falou que vai ter a multa.
Aí é moleza, né? Porque a gente sabe que vai ter a multa. De qualquer maneira, eu já marcaria essa, tá bom? De cara, por causa da multa. O de cima tem a remoção, mas não tem a multa. Aí a multa. Vai remover, mas não vai multar, não? A multa sempre acontece, beleza? Tem a infração, tem a multa. Anote isso, guarde isso. Agora vamos à diferença de remoção para retenção. Remoção é quando coloca no guincho e leva para o pátio. É o que vocês chamam de apreender. Não existe isso mais. É remoção, só está levando para o pátio. E a retenção não põe no guincho. A retenção o veículo fica no local. E é o que vai acontecer aqui. Ah, está com carga excedente, está acima do peso. Vamos chamar um guincho e vamos levar esse veículo para o pátio? Não precisa. Aplica a multinha ali e fala assim, ó, o veículo está retido, ele não sai daqui enquanto você não resolver o problema. Aí o proprietário ali, o condutor, vai ter que trazer um outro caminhão, passar o excesso da carga para aquele outro caminhão e aí libera, vai embora. Não precisa guinchar, não precisa remover. A remoção é o guincho, beleza? O que vocês chamam de guincho é a remoção, levar para o pátio. A retenção, o veículo fica no local até resolver o problema. Letra C é a resposta dessa alternativa, dessa questão. Mais um é de infrações e penalidades. O uso indevido do pisca-alerta. Sabe o que é pisca-alerta, né? Quando fica as 4 luzes ali da seta piscando simultaneamente. Caso de acidente, o veículo quebrou, a galera usa bem isso, né? E também da luz baixa e alta. Luz baixa e alta de forma intermitente é quando o cara fica piscando o farol, né? Quando ele puxa a alavanquinha, ela fica alta. Quando ele solta, ela fica baixa. Ele fica assim, ó, piscando. Quando você usa esse sinal de luz baixa e alta de forma intermitente para avisar de um perigo na via, problema nenhum. Tá ok, tá certinho. Mas o problema é que tem muita gente fazendo isso para avisar de fiscalização, polícia. Aí é uso indevido, tá? Aí entra aqui, ó, uso indevido. E aí, meu amigo, tanto o pisca-alerta quanto esse piscar ali, o farol ali, né, luz alta e baixa, de forma indevida, é infração de trânsito, tá? E aí, como é que eu vou saber se é leve, média, grave ou gravíssima? Entra naquele macete que eu ensinei. Você vai analisar o risco, se ele é alto ou baixo, e vai analisar a questão da segurança e da vida. Ligou o pisca-alerta de forma indevida, ou então avisou lá que tem polícia. Qual o risco disso? Ah, professor, se tiver um risco vai ser baixo, né? Porque às vezes é um bandido que está lá, eu estou sinalizando para ele e avisando que tem polícia. É um risco baixo, não chega a ser um risco alto, porque não é garantido que vai ser um bandido. A maioria das vezes eu vou sinalizar e a gente de bem, cidadão. É uma infração porque eu não posso fazer essa piscada de farol aí, né? Outro caso, o pisca-alerta. Às vezes o cara estacionou em um local que ele sabe que não pode, está errado, mas liga o pisca-alerta achando que vai justificar. Não justifica, tá? Não justifica. Se estacionar em local proibido e ligar o pisca-alerta, você vai tomar 2 multas. Uma porque estacionou em local proibido e outra porque está usando o pisca-alerta de forma indevida. Beleza? Qual o risco disso? Não tem risco. Então, meu amigo, se o risco é baixo e não agride a segurança ou a vida, porque nenhum dos dois aqui está agredindo a segurança ou a vida, não é infração grave nem gravíssima, tá? Se for risco alto ou agredir a segurança ou a vida, aí sim, opa, isso é grave ou é gravíssimo, mas não é. Então a gente vai ficar entre leve e média. Aí é chutar, né? Vai chutar, mas vai chutar entre duas, tem 50% de chance de acertar. Nesse caso aqui é média, tá? Anota aí. Normas de circulação. É dever, quer dizer, obrigação do condutor de transporte coletivo. Coletivo é acima de 8 lugares, tá? Só para sua informação, qualquer veículo que tenha até 8 lugares, ele é considerado de transporte individual. E curioso que o individual dá a entender que é um só, né? Mas não. Até 8 lugares é transporte individual. Acima de 8 é transporte coletivo. Outra coisa, quando a gente fala de lugares em veículos, é sempre excluído o condutor, o lugar do condutor. Este nunca conta, só conta lugar para passageiros, beleza? Qualquer que seja o assunto que caiu na sua questão de prova lá, falou de lugares, você já pode saber, é excluído o condutor. Condutor não conta, beleza?
Então vamos lá, o transporte coletivo, o motorista do transporte coletivo, do ônibus, do micro-ônibus, ele deve parar para embarque nos locais estabelecidos. O que são os locais estabelecidos? Nos pontos, né? Nos pontos, que o pessoal chama de ponto de ônibus, é ponto de embarque e desembarque. Sim, aqui está ok, ele tem que parar. Ele deve parar para embarque em qualquer local. Ora, aqui em cima está falando que ele tem que parar nos locais estabelecidos. Tem a sinalização, tem a guarita, tem o ponto lá. Qualquer, não. Aí não, né? Aí vira bagunça. Sem contar que o qualquer também é uma casca de banana. E aonde tem casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Já eliminei ela. Cumprimentar os passageiros. Olha, ele pode cumprimentar os passageiros, problema nenhum. Mas é dever dele? Não, não é dever, não. Você já pensou todo mundo que entrar no ônibus, ele ter que cumprimentar? Mesmo que a pessoa não olhe para ele ou não cumprimente ele? A atenção do motorista deve estar no trânsito, no entrar e sair de pessoas dentro do ônibus. Não é em cumprimentar ou deixar de cumprimentar. Tratar bem, com educação, com urbanidade, sim, isso é dever dele. Se a pessoa falou um bom dia, só bom dia para você também. Mas dever dele ficar cumprimentando todo mundo, não. Isso aqui não faz sentido, né? Aumentar a velocidade quando estiver atrasado? Absolutamente não, né, gente? Aqui tem dois problemas. O atrasado, isso não é bom, e o aumentar a velocidade numa circunstância dessa. Está fora. Sobrou para a gente a letra A.